Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou à terra segundo a sua promessa, de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Isto é o profeta Caco Filipe. Não é? Eu tenho um tema pertinente, tema de interesse de todos quanto desejam e almejam seguir Deus em espírito e em verdade. O tema é este: qual é a prova que se estivesses há 2000 anos atrás em Israel, não poderias ter cometido os mesmíssimos erros, não poderias ter rejeitado o Senhor Jesus. Sabemos muito bem que a história explica-nos de que o Senhor Jesus, quando estava na terra, em cumprimento de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, a qual Moisés havia profetizado, e também em cumprimento para cumprir a missão como Cordeiro de Deus para o resgate da humanidade, ele foi rejeitado, foi crucificado. Era Deus em carne humana. Deus em carne humana foi humilhado, cuspido e chicoteado. E as pessoas que lá estavam, todos eles eram religiosos, doutores da lei, homens versados nas escrituras, mas mesmo assim acabaram de cometer os mesmíssimos erros que os seus pais haviam cometido. Já em Mateus capítulo 23, no versículo 30 a 33, vemos claramente os religiosos do tempo de Jesus alegando diante de Jesus de Nazaré de que se eles estivessem nos dias dos seus pais, não poderiam ter cometido os mesmíssimos erros que os seus pais cometeram diante dos profetas. E com isso, Jesus, ouvindo estas palavras dos religiosos do seu tempo, Jesus censurou-lhes e disse-lhes: raças de víboras, filhos de serpente, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Jesus disse-lhes isso porque eles rejeitavam Jesus, mas alegavam categoricamente de que se tivessem nos dias dos seus pais, não cometeriam os mesmíssimos erros que os seus pais cometeram diante dos profetas. A história, quando ela é história, todo mundo é unânime, não é? Em dizer de que se eu tivesse, não faria aqui, não faria acolá, mas pela graça de Deus, Deus sempre tem dado a prova para cada geração. E a prova para cada geração é um profeta vivo. Por exemplo, a história explica-nos de que o Isaías foi cortado em pedaços. Mas qual é a prova, você que acompanha esta live, de que se tivesse no tempo de Isaías, não cortarias Isaías em pedaços? A história nos diz que Jeremias foi lançado em um poço. Mas qual é a prova de que se tivesse nos dias de Jeremias, não poderias lançar Jeremias num poço? Não é? Daniel foi lançado à cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego foi lançado na fornalha. Isso. Pessoas que alegavam servir Deus, pessoas que alegavam ser servos de Deus, versados nas escrituras, doutores da lei, estavam envolvidos na rejeição de cada profeta cuja Bíblia narra-nos. E hoje, para o tempo em que nos encontramos, Deus enviou o profeta Caco Filipe. E todo mundo é unânime em dizer que se estivessem há 2000 anos atrás lá em Israel, não cometeriam os mesmíssimos erros que os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré cometeram diante dele. E para isso, eu tenho diferentes convidados a qual vão poder ajudar a esmiuçar este lindo tema, a qual qualquer habitante da terra é tido em responder e demonstrar diante de Deus a prova que ele tem hoje, que faz-lhe ser convicto de que se tivesse lá nos dias dos profetas cuja Bíblia narra-nos, ou nos dias de Jesus de Nazaré, não cometeria os mesmíssimos erros que os religiosos lá, entendendo que também você é um religioso, não é membro de uma denominação religiosa, uma seita, uma organização, qualquer coisa do gênero, mas você tem que provar a Deus de que se estivesse lá, não cometerias os mesmíssimos erros que os religiosos lá cometeram. E para isso, eu tenho diferentes convidados, outros vão fazer-se chegar, que vão poder ajudar a fazer-vos compreender este tema.
E para começar, eu dou logo a palavra do outro lado ao pregador Simão. Pregador Simão, o tema é: qual é a prova de que se alguém estivesse há 2000 anos atrás, não cometeria os mesmíssimos erros que os religiosos lá do tempo de Jesus de Nazaré cometeram perante a ele, humilhando, cuspindo, crucificado, inclusive. É algo muito difícil, não é? O próprio Deus em carne humana passou por esta situação. Será que um outro profeta que ele vai enviar, segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, como o caso hoje de Caco Filipe, vai passar impune? Os religiosos também não poderão estar convictos com as suas religiões, com as suas doutrinas, com os seus pastores, os seus líderes, com as suas curas, as suas bênçãos, porque os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré estavam todos convictos. E Jesus de Nazaré não era um profeta qualquer, não, mas era Deus em carne humana. Olha, e a história aí diz-nos de que ele somente teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Tens a palavra, pregador Simão. Certamente, amados companheiros de terra, o tema é bastante interessante para que você então saibas que qual é a prova que se tivesses a viver há 2000 anos atrás, não rejeitarias Jesus Cristo, então aceitarias Ele. Primeiro é que a prova que você ias aceitar Jesus Cristo é que no teu tempo você deve aceitar o profeta que Ele mesmo enviou, segundo a sua promessa, em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Jesus disse: eu vos enviarei profetas, e esses profetas seriam crucificados, uns seriam perseguidos, outros aprisionados e outros perseguidos de cidade em cidade. Você vê, Jesus disse assim em Mateus 10:40, que aquele que recebe o que eu enviar, este me recebe. E o que Deus envia de geração em geração é um profeta mensageiro vivo. E este profeta hoje é o profeta Caco Filipe. A prova que você ia aceitar Jesus Cristo como sendo profeta no seu tempo é que você hoje, no tempo em que estás vivo, deves aceitar o profeta mensageiro vivo hoje, que é o profeta Caco Filipe. Mas se você rejeita o profeta Caco Filipe, é a prova mais clara que se estivesses a viver no tempo de Jesus de Nazaré, você ia lhe crucificar. Se você os diz: não, Jesus disse que virão falsos profetas, eu não acredito nos profetas. No tempo de Jesus de Nazaré, você também diria essa mesma coisa. Você também ia dizer: o profeta Jeremias disse lá em Jeremias 14:14, que os profetas que estão no vosso meio profetizam falsamente. Você vê, os falsos profetas já existiram desde o Antigo Testamento, mas Deus enviava verdadeiros profetas para que desmascarassem os falsos profetas. E hoje, o profeta que Deus enviou para desvelar todos os falsos profetas é o profeta Caco Filipe. O profeta Caco Filipe tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética, tal como Isaías, Jeremias, Abacuque e outros profetas. E a prova que você ia aceitar os profetas que Deus enviou anteriormente é que você, no teu tempo, deves acreditar no profeta Caco Filipe. Em Apocalipse 19:10, diz que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Você só aceita Jesus Cristo quando crês no profeta que Jesus Cristo ele mesmo enviou para o teu tempo. E em Apocalipse 22:6 está escrito que Jesus Cristo é o Deus dos espíritos dos profetas, não das denominações religiosas. Deus nunca enviou uma denominação religiosa. E de geração em geração, sempre foram religiosos que se opunham às palavras de um profeta mensageiro vivo. Quem rejeitou, quem colocou Daniel na cova dos leões, eram religiosos do seu tempo, eram religiosos que persuadiram Nabucodonosor que o rei Nabucodonosor erguesse uma estátua
e que todos aqueles que não se inclinariam diante dessa estátua iriam ser mortos. Certamente, aqueles eram religiosos que incitaram com que Daniel fosse morto. No tempo do profeta Jeremias, quem incitou com que Jeremias fosse colocado lá na fossa eram sempre os religiosos. Você vê, de geração em geração, são os religiosos que têm rejeitado os profetas. Mas o Filho de Deus é aquele que acredita num profeta mensageiro vivo. E você que ouve esta mensagem, se você for realmente um filho de Deus, então você vai abandonar as denominações religiosas e você vai seguir o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é a prova do nosso tempo. Os que viveram com o profeta Moisés tiveram a sua prova, eles tinham de enfrentar Moisés. E certamente, quando um profeta está na terra, ele vai trazer a revelação de Deus. Você vê, no tempo de Moisés, qualquer um que era filho do diabo ia talvez ver mais, epa, Moisés matou um homem, hoje agora diz que Deus falou com ele. Você vê, qualquer um também ia escarnecer Moisés. No tempo do profeta Elias, Elias sabemos que degolou 400 e tal profetas de Baal. Certamente alguém que não era um filho de Deus poderia ter dito, mas Elias está a degolar homens enquanto que a lei diz que não matarás. Você vê, no tempo do profeta Oséias, Deus mandou Oséias tomar uma prostituta, qualquer um que era um religioso. Ia dizer, não. Não pode existir um profeta que Deus vai lhe mandar tomar uma prostituta. Mas aqueles que eram filhos de Deus acreditaram em Oséias como sendo profeta enviado por Deus naquele tempo. É o mesmo com Jesus de Nazaré. Você vê que na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. E quando os fariseus se depararam com esta situação, ele viu, mas quem é este homem que vai dizer que Moisés vos disse isso, mas eu vos digo aquilo? Vocês veem, certamente os fariseus viam que Jesus estava em contradição com aquilo que estava lá escrito. Viam que Jesus lhes dizia aos teus discípulos comem sem lavar as mãos. Em João 9,17 está lá escrito. Os fariseus disseram a Jesus, este homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Você vê, os fariseus religiosos no tempo de Jesus de Nazaré confrontavam algumas passagens que estavam lá escritas no Antigo Testamento e viam que o que Jesus estava a dizer era diferente, aquilo lhes assustou. E é o mesmo que nós estamos a viver hoje. Hoje Deus enviou o profeta Cacu Filipe e pela revelação que Deus deu ao profeta Cacu Filipe, Deus revelou através do profeta Cacu Filipe que todas as denominações religiosas são purgatórios e redes de Satanás para enviar a humanidade ao inferno. E você, quando ouve esta mensagem, você fica, uau, mas que homem é este aqui que vai dizer que as igrejas são do diabo se elas pregam em nome de Jesus? Mas, amados companheiros de terra, saibam que Jesus, ele mesmo disse, em Mateus 7, 21 a 23, que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Em João 6, 28 a 29 está escrito que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. E o homem que Deus enviou no tempo em que nós estamos a viver é o profeta Cacu Filipe. E se você aceita o profeta Cacu Filipe, é a prova que você não ia se juntar aos fariseus e saduceus para crucificarem o Senhor Jesus Cristo. Mas se você rejeita o profeta Cacu Filipe, é a prova mais clara que se tivesses no tempo de qualquer um dos profetas, você seria aquele que ia cuspir na cara de Jesus, que ia crucificar ou mesmo dar coroa de espinho a Jesus de Nazaré. Amados companheiros de terra, de geração em geração, Deus sempre deu a mesma prova à humanidade. E a prova do seu tempo é enfrentar um profeta mensageiro vivo. E este profeta hoje é o profeta Cacu Filipe. E se você não crê no profeta Cacu Filipe, um homem que está vivo no teu tempo, que você pode ver ou falar com ele,
certamente você nunca ia crer em Paulo, em Moisés ou Jeremias, se eles retornassem hoje à terra, porque você nunca os viu. Amados companheiros de terra, a prova que você ia crer ou aceitar Jesus de Nazaré no seu tempo é que você hoje acredita no profeta Cacu Filipe, que é um profeta que Deus enviou para a salvação da nossa geração. Então, Cacu Filipe é a prova que Deus enviou no teu tempo. E você deve crer no profeta Cacu Filipe para você ser salvo. Amém. Nada de fanatismo, nada de egocentrismo a respeito do que cada um crê. Aqui trata-se mesmo de um ponto capital. Trata-se de uma pergunta que qualquer um é suposto a responder, qualquer um é suposto a procurar compreender. Qual é a prova de que se vivesses, se estivesses há 2000 anos atrás, não se juntarias com aqueles que crucificaram o Senhor Jesus? É evidente que cada um de nós deve procurar compreender isso, buscar entender esse lado. Qual é a prova? Mas a questão é, os que seguiam Jesus de Nazaré eram membros de uma denominação religiosa? Não. Os que mataram Jesus de Nazaré eram membros de uma denominação religiosa? Sim. Os que seguiram Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, Ageu, assim por diante, eram membros de uma denominação religiosa? Não. O que eles eram? Seguidores destes mesmos profetas. E os que mataram estes mesmos profetas eram membros de uma denominação religiosa? Sim. Qual é a prova de que se estivesse há 2000 anos atrás, não poderias crucificar Jesus? Pastor Builão, este é o tema a qual está a ser aqui esmiuçado e convidei-te mesmo para poder ajudar a fazer compreender. Exatamente, caros companheiros da terra, vocês devem compreender que a única prova de que se alguém estivesse há 2000 anos em Israel, não rejeitaria Jesus Cristo, é que ele recebe o profeta mensageiro vivo que Jesus Cristo também enviará no seu tempo, enquanto você está vivo na terra. Porque clamar que Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo te ama, ou clamar que Jesus Cristo morreu na cruz, qualquer um na terra pode fazer isso. Mesmo Satanás sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Satanás sabe que Jesus Cristo ama os seus filhos. Mas qual é a prova? Que se alguém estivesse lá em Israel há 2000 anos, não rejeitaria Jesus Cristo, conforme os religiosos naquele tempo rejeitaram Jesus Cristo. A prova é que você aceita o profeta vivo que Jesus Cristo também enviou para a sua geração. Aqueles que viveram no tempo de Noé, todos aqueles que rejeitaram Noé, estavam a rejeitar Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Eles mais não vão ressuscitar para vir clamar Jesus Cristo na terra. A partir do momento que eles rejeitaram Noé, o profeta vivo que Jesus Cristo enviou para a sua geração, automaticamente estava a rejeitar Jesus Cristo. Todos aqueles que rejeitaram Jeremias, Isaías e cada profeta da Bíblia estavam a rejeitar Deus, Ele mesmo, que enviou os seus profetas. Jesus Cristo disse em Mateus 23, 34 a 35, enviar-vos-ei profetas, sábios e escribas. Rejeitando os profetas que Jesus Cristo envia no seu tempo, é rejeitar Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, como vemos em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, que Deus disse mesmo a Samuel, Samuel, ouça o que o povo está a dizer, não é a você que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam. Vocês veem, porque Samuel era o profeta daquela geração. Todos que rejeitaram Samuel poderiam estar a aclamar Deus, Deus Jeová, Deus de Moisés e assim em diante. Mas a partir do momento que rejeitaram o profeta vivo da sua geração, estavam a rejeitar Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que enviou Samuel naquela geração. Vemos que nos dias de Jesus, os fariseus, em João 9, versículo 28 a 29, eles disseram aos discípulos de Jesus, se nós estivéssemos, ou seja, eles disseram em João 9, versículo 28 a 29, nós somos discípulos de Moisés, discípulos desse homem, sejai vós. Nós bem sabemos que Deus falou através de Moisés, mas esse homem, nós nem sabemos de onde ele vem.
Vocês veem, eles liam a Bíblia, que na altura era somente os rolos do Antigo Testamento, e eles poderiam ver toda a história, todo o desenrolar dos dias de Moisés. E eles clamavam acreditar em Moisés. Eles clamavam que se estivessem mesmo lá no tempo de Moisés, eles aceitariam Moisés. E estavam a dizer que Deus falou com Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Estavam a rejeitar Jesus Cristo, clamando que não sabiam de onde Jesus Cristo vinha. Vocês veem, mas qual era a prova que se eles estivessem nos dias de Moisés, não rejeitariam Moisés, não combateriam contra Moisés no deserto conforme Coré e Datã? A prova é que eles, no tempo em que estavam a viver, estavam a perseguir e rejeitar Jesus Cristo, o profeta vivo da sua geração. Você acha que alguém poderia rejeitar Jesus Cristo e clamar que não, no tempo de Moisés, ia aceitar Moisés? Não é isso, caros companheiros da terra. A prova é que eles rejeitaram Jesus Cristo, perseguiram Jesus Cristo e assim em diante. Pois, nesta geração, nós vemos as pessoas aclamarem Jesus, Jesus. Independentemente da denominação religiosa que a pessoa frequenta, que seja prostituta ou bebedor de uísque ou em qualquer religião, todos clamam Jesus, Jesus, Jesus. Mas qual é a prova? Que se estivessem lá, não rejeitariam Jesus. Vocês veem quais são aqueles que perseguiram Jesus? Quais foram aqueles que mataram Jesus? São os bebedores de uísque? São as prostitutas? Não. Não foram os árabes que mataram Jesus Cristo na Arábia Saudita, nem foram as prostitutas ou os bebedores de uísque que mataram Jesus Cristo lá em Hollywood, mas são os líderes religiosos, aqueles rabinos que clamavam seguir Moisés, quem rejeitaram Jesus Cristo. E se Jesus Cristo se encarnasse nesse tempo, não naquele tempo, são os líderes religiosos e os seus membros quem rejeitariam Jesus Cristo. Mas os filhos de Deus no meio deles sair o profeta vivo daquela geração que é Jesus Cristo. Porque Pedro, João Tiago, no chamamento, ele era fariseu. Mas depois do chamamento, ele abandonou os fariseus. E é assim, quando Deus envia um profeta à terra na sua geração, você deve vencer a sedução da tua geração, os líderes religiosos e as suas religiões, para seguir o profeta mensageiro vivo da sua geração. Porque se consistisse em acreditar no Jesus Cristo histórico, que andou nas ruas de Jerusalém, que fez milagre em Capadócia, que transformou a água em vinho e assim diante, toda a carne seria livre do seu sangue, porque cada um poderia clamar. Não, se eu estivesse mesmo lá em Israel, eu não me juntaria aos religiosos para derramar sangue de Jesus. Eu não rejeitaria Jesus, eu aceitaria Jesus. Você vê, mas em cada tempo, Jesus Cristo tem provado à humanidade perdemos o pastor Bilão. Ok, pastor Bilão, pode dar a sequência. Havíamos perdido o pastor Bilão. Ok, perdemos o pastor Bilão realmente, mas eu consigo notar que o pastor Bilão já está de volta. Pastor Bilão, tens a palavra. Então é isso, caros companheiros da terra, que vocês devem compreender. Em sua geração, Deus enviará um profeta mensageiro vivo à terra. E esse profeta vai pregar conforme Moisés pregou em sua geração, conforme Isaías pregou em sua geração, conforme Daniel pregou em sua geração, conforme mesmo Jesus Cristo pregou em sua geração. E você deve seguir esse profeta. E é somente isso que te dará salvação. Porque se consistisse em acreditar no Jesus Cristo histórico que andou nas ruas de Jerusalém, todos nós, toda a humanidade seria livre do seu sangue. Não existiria o inferno. Mesmo os fariseus que clamavam seguir Jesus seriam também salvos. Mas nós vimos em João 8, versículo 44, que Jesus Cristo disse que os fariseus, os saduceus, zelotes, herodianos, religiosos daquele tempo, estavam a servir o diabo Satanás. Apesar deles clamarem e acreditar em Moisés, na Bíblia, em diante, Jesus lhes disse que estavam a servir o diabo Satanás. E assim é hoje. Se você rejeita o profeta vivo da sua geração, você está a rejeitar a Deus. Você está a rejeitar Jesus Cristo. Porque ele disse em Mateus 10, 40, que aquele que recebe a quem eu envio, a mim recebe. E aquele que rejeita a quem eu envio, a mim rejeita. Portanto, você não tem como aceitar Jesus Cristo
por uma imaginação, ou numa religião, ou por ler um livro sagrado, mas você recebe Jesus Cristo por enviar, por receber o seu enviado. É somente desta maneira. E você rejeita Jesus Cristo por rejeitar o seu enviado, de acordo com Mateus 10:40. É isso que vocês devem compreender. Amém. Realmente, amados companheiros de terra, é o que vocês mesmo devem compreender, que de geração em geração é um profeta mensageiro que Deus envia para provar o que a tua boca diz, o que qualquer pode dizer ou alegar, acreditar, se tivesse lá, faria isso, faria acolá e assim por diante. E para terminar esta live, eu dou logo a palavra do outro lado, o pregador Jorge e o pregador Osvaldo, que vão poder terminar a live. Tenha a palavra. Infelizmente, perdemos os pregadores. Fechamos por aqui. Deus vos abençoe. Amados companheiros de terra, Deus vos abençoe. Deus vos ilumine. E espero estarmos de volta em uma próxima live.